Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Tenho o prazer de, em nome da Escola Educando, de informar para vocês que a partir de agora é oficial. Estamos iniciando o nosso curso de cuidadores de idosos e eu tenho o prazer de dar boas-vindas a vocês. Sejam todos bem-vindos a esse curso. A sua turma agora está começando a estudar junto com você, você não está sozinho, tem muitas outras pessoas estudando nesse mesmo curso, neste mesmo momento com você, então não se sinta só, se sinta acolhido por todos nós da Educando e pelos seus colegas que também estão estudando. Sou o professor Renato e estarei com vocês no decorrer de todo esse curso. Teremos 5 encontros e cada encontro terá a duração aproximada de 3 horas. Cada encontro será um módulo e neste módulo, como está aí no slide que está aparecendo para você, módulo 1, nós estaremos abordando fundamentos da profissão. Ou seja, cada módulo terá um tema e esse tema vai nortear todos os outros. Tudo que você precisa saber sobre a área de cuidadores de idosos, como cuidar de idosos, vai estar dentro deste curso. É o curso mais completo e abrangente que você vai encontrar aqui no mercado. Então, aproveite ao máximo. Eu aconselho que toda vez que você for assistir às aulas, você tenha em suas mãos papel e caneta. E é sempre bom ter esse papel e caneta para você estar anotando todos os pontos importantes, tudo aquilo que você está vendo pela primeira vez, aquilo que você ficou em dúvida e principalmente as suas dúvidas devem ser anotadas no papel e futuramente, assim que terminar a aula, você entra em contato com a nossa diretora do curso Educando, que é a nossa querida Dulce, e envia uma mensagem para ela: Dulce, estou com dificuldade nisso, eu não entendi isso daqui. Ela vai encaminhar essa dúvida e eu vou estar respondendo o mais rápido possível para você não permanecer sem aprender o máximo possível. Então, outra coisa que eu falo para você, quando você for assistir às aulas, eu peço encarecidamente, é um conselho de amigo lá do coração, que você se desligue de tudo que você está fazendo, desligue a internet do seu celular, ligue-se no modo aula, preste bastante atenção e aproveite o máximo que você conseguir, porque hoje você vai estar aprendendo aquilo que você vai precisar amanhã ou hoje ainda, caso você já trabalhe no seu paciente, para melhorar a qualidade na sua prestação de serviço, para você se destacar como um profissional de qualidade. Então, eu peço a vocês, prestem bastante atenção, leiam o material, a apostila, os materiais que vai ser entregues a vocês e principalmente respondam aos questionários, as atividades que eu vou estar passando, pois o questionário serve para fixar o conhecimento que vocês estão tendo, testar também, para vocês saberem se vocês estão aprendendo ou não, se está sendo absorvido tudo que é necessário ou não. Caso não esteja, tem que rever novamente as videoaulas, tem que reler novamente os materiais, entrar em contato comigo, que eu vou estar sendo tutor de vocês também, respondendo às dúvidas, os questionamentos. E agora, vamos ao que interessa. Vamos iniciar o nosso curso, que eu sei que vocês estão ansiosos. Então, neste módulo 1, que o tema dele é Fundamentos da Profissão, vamos falar o seguinte. Vamos ver qual é o objetivo deste módulo. Primeiro, este módulo ele tem o objetivo de mostrar para você, aluno, os conhecimentos básicos, o pilar, a fundação da sua carreira, da sua profissão. Te mostrar todos os conhecimentos que são necessários no seu dia a dia para exercício profissional. Então, preste bastante atenção, pois esse módulo é muito importante, principalmente que abordaremos temas que são inerentes ao dia a dia, quando inicia a vida profissional ou quando você já está trabalhando e precisa de algum fundamento para você conversar com o seu patrão com relação ao seu contrato, aos seus direitos, seus deveres e para saber se você está fazendo realmente a sua função de cuidador ou você não está fazendo ou sendo cobrado para fazer coisas que não fazem parte da vida de um cuidador de idosos. Ou seja, você está trabalhando demais sem ser a sua função. Então vamos conhecer agora um pouco do que vamos falar. Nesse primeiro módulo de Fundamentos da Profissão, nós estaremos abordando, olha que legal, as legislações que regulamentam a profissão. Vamos aprender quais são as leis que garantem que nós somos profissionais, que nós temos direitos, que leis são essas e quais direitos
direitos essas leis garantem para a gente. Vamos estar entendendo um pouco sobre se nós temos conselhos, se temos sindicatos, como que a gente vai recorrer de qualquer coisa, como que é feito o nosso contrato. Vamos ver várias coisas importantes. Segundo, a gente vai ver os cuidados com a saúde do cuidador. Afinal, o cuidador, você que está fazendo este curso agora, é o seu primeiro paciente, sabia disso? Você tem que aprender a cuidar primeiramente de você para depois querer cuidar de outras pessoas. Depois nós vamos falar, em terceiro lugar, sobre o ambiente do paciente. Você sabe o que é? Enfim, não saia dessa aula, fique conosco que você vai estar sabendo direitinho o que é o ambiente do paciente, como ele se compõe, o que tem nele, como que a gente procede neste ambiente, como que é a nossa interação nesse ambiente e o que a gente pode intervir para melhorar tanto o atendimento quanto a qualidade de vida do paciente através do conhecimento do ambiente do paciente. Depois nós vamos para a anotação do cuidador. Você sabe o que é a anotação do cuidador? Onde fazê-la? Como fazê-la? Quando fazê-la? E quem deve fazer essa anotação? Isso e outras perguntas vai ser respondidas ainda neste módulo de Fundamentos da Profissão Cuidador de Idosos. Depois nós vamos falar sobre sinais vitais. Olha que interessante! Você vai aprender a aferir os sinais vitais, principalmente vai aprender a aferir a pressão arterial, aquela pressão que você vai nas unidades de saúde, nos consultórios médicos, no hospital, eles colocam aquele aparelhinho do seu braço e você só fica olhando sem entender nada. Como que ele faz para olhar aquele aparelhinho e saber quanto que está a sua pressão? Hoje você vai saber, eu vou contar tudo para você. Depois dos sinais vitais, a gente vai falar sobre o processo de envelhecimento. Se nós estamos cuidando de idosos, a gente tem que falar sobre o processo de envelhecimento. Concordam comigo? Quem é o nosso idoso, conhecer esse público-alvo, conhecer as suas particularidades, pois ele é um público que tem as suas distinções no cuidado. A gente tem que olhar para ele com um olhar mais humanizado. Temos que ter mais atenção e cuidado na hora de cuidar dos nossos idosos. Depois a gente vai falar sobre Alzheimer e Parkinson, que são dois grandes problemas que aparecem no nosso paciente. Não podemos falar que Alzheimer e Parkinson são doenças, pois não são doenças, sabia disso? Então a gente vai aprender hoje. São algumas coisas que acontecem com o nosso paciente que não são caracterizados como doenças, pois doença tem cura. Parkinson, Alzheimer não tem cura. Ou seja, e a gente vai falar sobre humanização para fechar esta aula. Vai ser muito importante a gente aprender humanização, que é algo que a gente vai ter que levar para a vida. É um ensinamento que a gente tem que levar para a vida. Tudo que nós formos fazer, com todas as pessoas que nós formos conviver e conversar, temos que ter humanização, temos que tratar todo mundo com respeito, dignidade, valorizando o ser humano como pessoa. Enfim, esses são os tópicos que nós vamos ver nas aulas de hoje. Eu espero que vocês estejam ansiosos, que eu estou super empolgado para ensinar para vocês algumas coisas. Eu falo para vocês que não para falar tudo e fechar o assunto de forma que vocês tenham todo o conhecimento do mundo. Não, a gente vai dar aqui o básico para vocês gostarem e buscarem mais conhecimento. Vocês vão ter o necessário, a bagagem necessária para atuar na profissão, mas nada impede de você buscar mais conhecimento, buscar enriquecer a sua cultura, o seu profissionalismo, ficar lá em cima. Então, eu quero pedir para vocês que tenham paciência, pois essas aulas estão sendo gravadas em home office e pode acontecer um ruído ou outro, mas não vai atrapalhar a qualidade do conteúdo que vai ser transmitido para vocês, ok? Então, sem mais enrolação, vamos começar com o nosso primeiro tema, que é as legislações que regulamentam a profissão de cuidador de idosos.
Vamos falar de legislações importantes. Primeiro, a gente tem que começar falando sobre aquela velha e conhecida história que era um projeto de lei. Esse projeto de lei ganhou força e foi falado muito nas mídias. E eu acredito que algum de vocês deve ter ouvido falar na famosa PEC das domésticas. Me diz aí, quem foi que ouviu? Você ouviu? Isso, eu sei que vocês ouviram. Professor, mas por que você vai falar para a gente sobre a PEC das domésticas? Enfim, meu aluno, porque a PEC das domésticas é muito importante para nós cuidadores. E a gente conhecendo um pouquinho que essa Lei Complementar 150 de 1º de junho de 2015, que a gente vai começar a trabalhar como cuidador de idosos. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse projeto de lei que agora já foi aprovado, já foi sancionado pelo presidente da República e já é lei. Lei federal que abrange todo o território nacional. Qualquer lugar do nosso querido país Brasil que você for trabalhar, desde o Acre até o Rio Grande do Sul, chegando até lá no Nordeste, como diz todo o mundo que gosta de geografia, do Oiapoque ao Chuí, tem que respeitar essa lei. Essa lei ela foi criada da seguinte forma. Até essa lei, as empregadas domésticas eram muito escravizadas, desvalorizadas, tinham jornadas de trabalho extensas e não tinham direitos trabalhistas. Essas jornadas de trabalho às vezes levavam 7 dias na semana, 24 horas por dia, pois muitas pessoas contratavam a empregada doméstica com o seguinte pretexto: procura uma empregada doméstica que durma no emprego. Você já pensou que eles pedem para dormir no emprego? É que você não tem hora para começar nem parar de trabalhar. Você já está ali, então qualquer momento você é acionada e deve começar a trabalhar. Você não tem final de semana nem feriado, você não tinha nada, só tinha trabalho. E ainda sem reclamar. Se você reclamasse, eles jogavam na cara do empregado, da empregada doméstica que tem muita gente querendo emprego. Se você não quer, tem outro querendo entrar no seu lugar. Isso é uma certa, além de ser um sistema de contratação quase escravo que elas passavam, uma contratação, elas tinham um assédio profissional muito grande. Assédio profissional é quando vinha essas falas de se você não quiser, eu coloco outro no seu lugar, se você não quiser fazer, eu coloco outro no seu lugar. Isso também acontece conosco, cuidadores de idosos. Ainda hoje mesmo já tendo essa lei e muitas pessoas já conhecendo quais são os direitos que são resguardados a todos os profissionais, que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, aí tinha essa toda discriminação, esse preconceito, essa jornada de trabalho puxada, uma remuneração muito baixa. Aí foi pensando nisso que várias pessoas se movimentaram e forçaram o legislativo, ou seja, os nossos deputados e senadores, a criarem uma PEC, que foi um projeto de lei que foi levado ao Congresso, depois levado ao Senado, foi votado, venceu no Congresso e no Senado, foi para o presidente assinou essa PEC das domésticas se tornando lei. O que essa lei diz? Essa lei começa a falar o seguinte: toda pessoa, preste atenção, aluno, anota aí agora que é importante, isso é muito importante, atenção aqui. Toda pessoa, veja bem, toda pessoa que trabalha no domicílio, dentro da residência de alguém, mais de 3 vezes por semana, de 3 vezes a mais, essa pessoa é considerada um empregado doméstico. A gente não pode de empregado doméstico com empregada doméstica, conhecida como diarista. O empregado doméstico é qualquer pessoa que trabalha mais de 3 dias na residência de alguém. Presta serviço na residência de alguém. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Um já é falado que é empregada doméstica, mas nós temos também quem? O jardineiro. Tem casa que tem jardineiro. Tem casa que tem pessoa que limpa a piscina. Tem casa que tem um profissional que vai cuidar da parte da manutenção da casa, um auxiliar de serviços gerais. Tem casa que tem chofer, que vai dirigir para a pessoa. Tem algumas casas que tem até piloto de aeronave, jatinho, de helicóptero.
E tem casa que tem pessoas que trabalham dentro dela cuidando de uma determinada pessoa. Se for uma pessoa doente, é um cuidador de idoso, que é de adulto, nós podemos ter as babás também que cuidam de crianças, que também pode ser uma cuidadora que vai cuidar só que de uma criança. Nós temos professores que trabalham em domicílio. Ou seja, esses profissionais trabalhando mais de 3 dias ou mais na casa de alguém são considerados empregados domésticos. Toda essa categoria de empregados domésticos faz parte, são abrangidos, atendidos pela mesma lei, que é essa lei que a gente está falando agora, essa lei das empregadas domésticas. O que essa lei diz pra gente? Primeiro nós vimos que ela falou quem é empregado doméstico, toda pessoa que trabalha dentro de um domicílio. Professor, mas basta trabalhar dentro de um domicílio para ser considerado empregado doméstico? Não, tem mais coisas aí. E quais são essas coisas? A primeira dessa característica que faz com que saiba quem é e quem não é empregado doméstico é que o serviço do empregado doméstico não gera nenhum tipo de lucro para o seu patrão, para o contratante. Por exemplo, você contrata alguém para limpar a sua casa. Enquanto essa pessoa está limpando a sua casa, limpando o chão, tirando a poeira dos móveis, você está ganhando dinheiro com o serviço dela? Eu acredito que não. Quando você contrata alguém para cuidar de um familiar seu que está acamado, doente, sofreu um AVC, sofreu um acidente automobilístico, motociclístico, está lá em cima de uma cama sem poder se mexer. Você contrata um cuidador de pessoas, um cuidador de idosos. Quando esse cuidador de idosos está lá dando banho, mexendo no paciente, dando comida, dando medicação, você está ganhando dinheiro? Você mesmo que contratou ele? Eu acredito que não. Então, toda vez que uma pessoa trabalha na residência de alguém e não gera lucro, não traga dinheiro para aquela pessoa que contratou, mas pelo contrário, traz até gasto, porque vai ter que pagar o salário dessa pessoa. Se for uma empregada doméstica, vai ter que comprar produtos para limpar a casa. Se for um cuidador, vai ter que comprar produtos para poder manipular o paciente, fazer curativo, fazer uma limpeza, fralda, medicação, ou seja, está gerando custos. Então, essa pessoa é considerada empregado doméstico. Então, o empregado doméstico presta um serviço que não vai gerar nenhum tipo de rendimento financeiro para a pessoa que o contratou, para a pessoa que contratou a pessoa, o patrão, ok? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente. Agora, vamos para pontos interessantes. Não é só isso que essa lei garante. Ela fala o seguinte: todo profissional que trabalha em domicílio, na residência de alguém que faz parte do grupo da categoria de empregados domésticos, só deve trabalhar 8 horas por dia. Isso mesmo que você ouviu, só pode trabalhar 8 horas por dia numa jornada semanal de 44 horas. Só pode trabalhar 44 horas por semana. Aí você fala, professor, se é isso que a lei fala, eu trabalho, eu conheço alguém que trabalha mais que isso. Ou trabalha menos que isso, tipo uma escala 12/36, que é bem famosa na área de saúde. Professor, mas eu trabalho 12/36. 12/36 não dá 44 horas semanais e eu não trabalho só 8 horas por dia. Como que pode isso? Então, a lei, mesmo estipulando essa carga horária de 8 horas diária e 44 horas semanais, ela diz que você, cuidador, se você conversar com a pessoa que está te contratando e vocês chegarem em comum acordo que deve ser passado, que deve trabalhar nessa escala 12/36, ou 6 horas por dia, ou 10 horas por dia, ou 12 horas por 60, é um acordo que você vai fazer com a pessoa que está te contratando. Mas para ter valor essa conversa, essa decisão que vocês tiveram juntos, você e essa pessoa precisam de um contrato assinado pelas duas partes, ou seja, pela pessoa que está te contratando e por você, assinar esse contrato, levar no cartório e registrar esse documento em cartório.
reconhecendo firma de ambos, tanto reconhecer a sua firma, que é reconhecer a sua assinatura, e reconhecer a firma da pessoa que está te contratando. Aí sim, essa escala vai ter valor legal. Ou seja, caso aconteça algum dia de você ter algum conflito com quem te contratou, essa pessoa ter com você e quiser falar que você fez algo errado, ou você falar que essa pessoa está descumprindo o acordo que vocês fizeram, você vai ter respaldo para poder utilizar esse documento. Ele vai ser prova a favor de você. Ele vai ser sua prova. Então tenha esse contrato. Professor, mas a lei só fala isso, diz quem faz parte dos empregados domésticos e regulamenta a nossa carga horária? Não, 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 não. Ele ainda diz que cada profissional que trabalha em domicílio, olha que interessante, anota aí, preste atenção, olha, fica aqui comigo. Ele diz o seguinte, olha que bacana, que cada profissional tem a sua função. Isso mesmo, ele estipula que você tem a sua função e você não pode fazer a função do outro, nem o outro profissional fazer a sua. Por exemplo, como eu falei, eles contratavam os cuidadores de idosos também, pensando que o cuidador de idoso era uma empregada doméstica. Não só uma empregada doméstica, mas que era um cozinheiro também, que era um zelador que tinha que cuidar de tudo em volta da casa. Você tinha que cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, varrer, tinha que cuidar do quintal, cuidar dos animais, cuidar dos netos, coitado dos netos, não tem ninguém babá para ficar com eles, você que está cuidando do vovozinho lá, tinha que cuidar deles. Tinha que levar para a escola, tinha que trazer da escola, fazer comida para eles, lavar a roupa deles. Olha, tadinho deles. Mas nunca tadinho de você, cuidador. Agora veio essa lei e instituiu. Não, o cuidador de idoso vai cuidar de idoso. A cozinheira vai cuidar da comida. A faxineira, que é a empregada doméstica, que é a diarista, independente do nome aonde você esteja, como você conhece, vai cuidar da limpeza da casa. O auxiliar de serviços gerais vai cuidar da manutenção da casa. O jardineiro vai cuidar do jardim. O motorista vai dirigir somente, não vai ficar fazendo outras atividades. Então, essa lei serviu para isso. Olha quantas coisas essa lei trouxe para a gente. Ela disse qual a categoria que nós estamos, ela definiu a nossa carga horária, ela definiu que a nossa função não pode ser sobrecarregada com demais funções, senão isso vai ser desvio de atividade, ou seja, é crime. Desvio de função. Outra coisa que essa lei definiu também agora é a cereja do bolo dessa lei. Sabe qual é? Ela disse que todos os profissionais, eu vou falar de novo, ó, todo profissional que trabalha em domicílio na categoria de empregados domésticos, que você faz parte, cuidador de idoso, você tem todos os direitos trabalhistas que qualquer pessoa que trabalha em qualquer outro setor, em qualquer outra área. Você tem direito de ser contratada com regime de CLT, com carteira assinada. É direito seu ter todos os direitos. A gente vai ver alguns deles daqui a pouco, ok? Então essa lei garante que o cuidador de idosos e todos os demais que trabalham em domicílio, como na categoria de empregados domésticos, eles têm todos os direitos legais como qualquer outras pessoas, direitos trabalhistas. Gostou dessa lei? Eu adoro essa lei, ela é muito boa mesmo. Outra lei que marcou para a gente é a PLC, que é o Projeto de Lei Complementar de novembro de 2016. É bem recente. Essa lei ficou muito falada porque este ano teve uma reviravolta nela. Em 2016, ela foi feito o projeto de lei. Esse projeto de lei, o ano passado, em 2020, foi votado no Congresso e depois foi para o Senado e foi votado e aprovado também, tanto no Congresso quanto no Senado. Só que essa lei, ela, para ser aprovada como lei, ela precisa ser sancionada pelo presidente da República, e no atual presidente é o presidente Bolsonaro.
ela foi para a mão do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro vetou essa lei, mesmo sendo aprovada no Congresso e no Senado. Antes que você fale, que eu sei que você já pensou, esse homem é muito... Aí você pensou aquele palavrão que começa com F e termina com A, não é verdade? Mas não faça isso, não fale besteira, não pense besteira. Ele vetou essa lei e eu concordo com o veto dele. Aí você fala, agora esse professor não gostei dele. Então vamos entender por que eu gostei. Nessa lei, ela institui o quê? Para ser cuidador de idosos, precisa de alguns pré-requisitos. Ok? E quais são esses pré-requisitos? Para ser um cuidador de idoso, essa lei, esse projeto de lei complementar de novembro de 2016, a primeira coisa é que o cuidador tem que ter 18 anos no início e tem que ter 18 anos no mínimo. Ou seja, qualquer pessoa abaixo de 18 anos não pode cuidar de um idoso. Isso porque a gente vai ver que tem o Estatuto do Idoso e é previsto lá que o idoso necessita de acompanhamento e que não pode ser de menor, que o de menor também precisa de acompanhamento. Até aí tudo bem. A lei também fala que para ser cuidador de idoso, a pessoa precisa ter atestado de sanidade mental. Ou seja, uma pessoa com distúrbios neurológicos mentais não pode ser cuidador de idoso. Uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, um psicopata, por exemplo, ele não pode ser cuidador de idoso, senão ele vai querer matar esse idoso. E não é o objetivo de alguém que vai cuidar querer matar. Então tem que ter um atestado de sanidade mental. Então se alguém te pedir um atestado de sanidade mental, não fica chateado. É direito dessa pessoa e é um direito seu mostrar que você é uma pessoa sã, uma pessoa boa. Outra coisa que essa lei fala, além desses dois tópicos, é que a pessoa, para ser cuidador de idoso, essa pessoa ela tem que ter atestado de bons antecedentes. Até aí tudo bem, para ser o cuidador você precisa provar que você não foi preso, ou que se você foi preso que você já foi absolvido daquela sentença, que você não está cumprindo medida protetiva, que sobre você não tenha nenhuma condenação por agressão, por violência, por maus tratos, ou seja, pensa comigo, as pessoas vão abrir a porta da casa dela para você trabalhar lá dentro. Eles vão colocar nas suas mãos praticamente o bem mais querido da vida deles, que são os pais. São as joias da nossa vida, vão colocar nas suas mãos. A partir desse momento, a gente precisa saber que nós precisamos entender que eles precisam de segurança, precisam saber que eles estão colocando uma pessoa de boa índole, com uma reputação ilibata dentro da casa deles. Concorda comigo? Você colocaria um estranho, ainda um estranho que é acusado de homicídio, de estupro de vulnerável? E aí, o que você faz? Então, até aí tudo bem. Porém, essa lei também prevê que para ser cuidador de idosos, a pessoa precisa ter a escolaridade mínima do primeiro grau completo, o ensino fundamental completo. Ter estudado até hoje, nos dias de hoje, o 9º ano. E outra coisa que ele pede é que tenha feito esse curso que você está fazendo agora, um curso para cuidadores de idosos de no mínimo 80 horas. Então você está no caminho certo, você já tem todos os requisitos, então você continua aqui conosco, que no final do curso você vai estar com o seu certificado de conclusão na mão e você vai ser um profissional certificado. Então vamos lá. Professor, mas você não falou por que você gostou, que ele vetou, que por enquanto eu estou indignado com ele e agora eu estou indignado com o senhor também. Então calma lá comigo. Vamos pensar no Brasil de uma forma geral. Você concorda comigo que a educação no Brasil é muito defasada? Se a educação no Brasil é muito defasada, tem alguns estados aqui que são piores ainda, no Nordeste e no Norte. Tem pessoas no Nordeste e no Norte que trabalham como cuidadores de idosos. Acreditem, tem pessoas lá que trabalham. E essas pessoas, nem todas elas sabem ler e escrever. Se a lei for aprovada do jeito que está lá, que é obrigatório ter o ensino fundamental, essas pessoas vão ter que ser mandadas embora. Elas vão ter que ser demitidas. Elas vão perder a fonte de renda delas com que elas sustentam as suas famílias.
Muitas mães, chefes de família que trabalham como cuidadoras de idosos são analfabetas, não sabem ler e escrever e iam perder a profissão delas. Por isso ele vetou. Ele vetou e está pedindo, o objetivo dele não é só vetar, ele tem que vetar e apresentar por que ele vetou. Ele apresentou que ele não concorda com essa obrigatoriedade da escolaridade mínima, mas ele acredita que deve ser sim alfabetizado, a pessoa tem que saber ler e escrever. Da mesma forma que a pessoa, para votar, não precisa ter o ensino fundamental completo, precisa saber ler e escrever. E esse foi o motivo do veto dele. Então, por isso eu concordo, que eu não quero que ninguém perca seu emprego. Eu não quero que famílias deixem de ter o pão de cada dia porque alguém foi lá e falou que agora você não pode mais trabalhar naquilo que você já faz há muitos anos, que sabe fazer e sabe melhor do que pessoas que sabem ler e escrever, que tem para cuidar de pessoas você precisa muito mais de amor, empatia, ter aquela humanização, saber respeitar a outra pessoa e ter vontade de ajudar, do que você saber ler e escrever. Então eu concordo neste ponto. Então, professor, vamos voltar ao que essa lei fala. Essa lei, ela foi vetada, então ela está para ser revista novamente e voltar para ser votada outra vez. Ela não foi totalmente enterrada. Ela vai ter que ser reformulada. O que a gente tem com essa lei? Essa lei define a função, a real função do cuidador de idosos. Ela prevê o que o cuidador de idosos faz e o que o cuidador de idosos não faz, pois a gente não podemos querer fazer tudo, abraçar o mundo com braços curtos, que a gente não vai conseguir, e a gente também não pode deixar de fazer as coisas que são inerentes da nossa função. Professor, mas o que a gente faz? Bem, a gente precisa entender que dentro dessa área de cuidados com o ser humano, cuidados com o idoso, com uma pessoa, existem vários profissionais que fazem esses cuidados. Nós temos o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e, por fim, nós cuidadores. Sabia disso? Porém, o enfermeiro ele fica bem distante, ele trabalha mais na parte administrativa, organização, gerenciamento, ele não coloca muito a mão na massa no dia a dia. Alguns hospitais sim, mas na grande maioria não. Então, quem fica encarregado desse cuidar realmente, desse contato físico com o paciente é o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, que já está para ser encerrado também, que o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, já vem querendo acabar com essa profissão há algum tempo, e nós cuidadores. Só que em domicílio, tanto o técnico de enfermagem quanto nós cuidadores podemos cuidar de um paciente, não é verdade? Qual é a diferença da abordagem, da assistência, quando uma pessoa procura um técnico, quando uma pessoa procura um cuidador? O técnico, geralmente, ele é contratado quando o paciente é muito crítico. O paciente é muito grave, precisa de cuidados mais específicos, mais diretos, que precisa de mais conhecimento técnico. Precisa de procedimentos mais invasivos. E o cuidador é chamado para cuidar de pacientes mais estáveis, mais tranquilos, ou seja, que apresenta doenças mais normais. Então, o cuidador de idosos, ele substitui o familiar quando não pode estar presente. Tudo aquilo que o familiar poderia fazer pelo paciente, o cuidador que vai suprir essa necessidade de fazer essa função. Por exemplo, quando alguém tem um familiar internado, você vai lá ficar como acompanhante, você não vai fazer procedimentos, puncionar a veia para colocar medicação, não vai dar injeção no paciente, você ajuda a dar banho, você ajuda o paciente se levantar, você ajuda ele se alimentar, você pode até ajudar a dar medicação via oral para o paciente e alguns outros procedimentos. Isso é a função do cuidador, é substituir o familiar, aquele familiar que precisa trabalhar, aquele familiar que precisa do trabalho para manter o paciente ali, então ele vai colocar você naquele local, ok? Então essa é a primeira ideia que a gente tem que ter de acordo com a lei. Qual a diferença que tem entre o cuidador e o técnico de enfermagem em domicílio? A diferença principal é os tipos de medicação que um faz e o outro não faz. O tipo de medicação que o técnico de enfermagem faz que nós não fazemos. Eles fazem medicação na veia do paciente e nós não fazemos medicação na veia. Eles fazem também medicação intramuscular, no músculo. Nós não fazemos. Os restantes que sobraram de medicação, toda a gama de medicação que sobrou, nós fazemos. A gente vai aprender sobre medicação mais para frente.
tudo mais que for medicação a gente faz. Outra diferença também é que o profissional técnico de enfermagem, ele é autorizado, dependendo da ocasião, a aspirar o paciente quando ele tem uma traqueostomia. Aí a gente precisa saber. A gente precisa saber que esse profissional tem essa característica, ok? E eles vão fazer essa aspiração traqueal. O restante nós podemos fazer praticamente tudo. E vocês vão ver esse praticamente tudo no decorrer deste curso. Essa foi simplesmente as legislações que tem as duas. Definiu a função, vai só cuidar. Cuidar como? Cuidar, fazer toda a parte de cuidados, banhos, higienes, alimentação, medicamento, alguns procedimentos, como limpeza de ostomias, coleta de material para exame, organização do ambiente do paciente, organização da vida do paciente, organização de atividades físicas, cognitivas do paciente, muitas outras coisas. Tudo nós iremos fazer. E aqui eu coloquei algumas legislações que trazem para a gente que nós temos direito a férias, 13º, descanso remunerado, adicional noturno, licença maternidade, enfim, todos os direitos que a pessoa tem. Então essa parte eu espero que vocês tenham entendido, aprendido ela, e a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa nova aula e eu espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouco, fiquem comigo.